Gênesis 2. Assim, terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O que é que esse versículo está dizendo? Basicamente ele está dando a informação de que em 6 dias os céus e a terra foram criados e que por não haver mais nada para ser feito no sétimo dia, Deus descansou. Não porque ele estava cansado, mas porque não tinha mais nada para ser feito. Então ele separa esse sétimo dia e diz que é um dia sagrado, pois nesse dia acabou de fazer todas as coisas e parou de fazer porque não tinha mais nada. E assim foi que o céu e a terra foram criados. Ou seja, do versículo 1 de Gênesis até o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis conta a história de como os céus e a terra foram criados. Depois disso vem o Jardim do Éden, a história do Jardim do Éden, que é basicamente destrinchando como foi que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, ou seja, ainda não havia chovido. E não havia ninguém para cultivar a terra, ou seja, Deus não tinha criado o homem ainda. Mas da terra saía uma corrente de águas que regava o chão, ou seja, um rio. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Olha que informação interessante. Versículo 7. Então, do pó da terra, qual é o material que o ser humano é feito? Do pó da terra. O Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, ou fôlego de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Versículo 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Veja que no jardim do Éden, Deus cria e faz com que ali brotasse lindas árvores de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Aonde estavam essas árvores? No jardim do Éden. No meio do jardim ficava 2 árvores. A árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio, que é lá no início do capítulo 2, onde ele fala sobre que jorrava uma água, é esse rio. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio, o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs um homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações, ou seja, a função de agricultor, o primeiro homem, ele começa a exercer. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Vamos analisar algo aqui interessante. Olha o que Deus diz: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim,
menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a árvore, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Veja que Deus não dá restrição para que o homem coma da árvore da vida. Deus não dá restrição para que ele coma da árvore da vida, mas dá restrição para que ele coma da árvore que dá o conhecimento. Essa árvore lhe dá uma restrição. Veja bem, pegue bem atenção nesse ponto aqui. Depois, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, preste atenção, até o versículo aqui 18, a gente ainda está basicamente entre aquela questão da criação da terra, da criação das árvores, da criação das plantas, da separação do céu e da terra, do céu e dos mares, da terra seca e dos mares. E veja, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Porém, para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas, e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Veja, aqui a gente está mediante o capítulo 2 de Gênesis, onde logo no início, nesse início aqui, a gente consegue visualizar que está acontecendo o desfecho do capítulo 1, onde Deus ele dá por tópicos e por dias, do dia 1 até o dia 6, o que ele criou, onde entre o dia 1 e o dia 4, ele cria toda a matéria entre a terra, o céu, o mar, a terra seca, plantas, árvores e assim sucessivamente. O dia 5, Deus cria todos os animais aquáticos e as aves. No dia 6, Deus cria os animais selvagens, terrestres e assim sucessivamente, também cria o homem. Já no capítulo 2, vem esse desfecho do capítulo 1, que é falando que no 7º dia Deus tinha acabado de fazer tudo, e porque ele acabou de fazer todas as coisas, descansou. Ele estava cansado? Não. Ele apenas não tinha mais nada para fazer e descansou. No decorrer do capítulo 2, nós vemos o desenrolar da história do capítulo 1 nos pormenores. Veja que a história, o jardim do Éden, basicamente, você consegue observar que Deus aqui está contando, por intermédio de quem ele se utilizou para escrever, que houve uma cronologia, houve um modo como ele começou a destrinchar. E esse modo como ele começou a destrinchar está bem aqui. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra, mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão, que é o que? É o rio que a gente vai ver e ler mais à frente. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, do leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal.
Veja que aqui no versículo 8 e 9 do capítulo 2 é basicamente o clímax desse capítulo, onde Deus mostra que no jardim, lá no centro do jardim, havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus não dá restrição para que o homem coma da árvore da vida, ele dá restrição para que o homem coma da árvore do conhecimento, como a gente pode ver aqui no versículo 16, o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois que Deus colocou o homem no jardim para ser o agricultor, Deus fala isso para ele. Deus dá essa ordem para ele. É também interessante, e a gente aqui elencar, que Deus deu ao homem a função de ser o autor dos nomes dos animais. E tudo que o homem chama, isso fica sendo o nome. Porém, para o homem não se achava uma semelhante a ele. Ele via que existia o leão e existia a leoa, existia a girafa macho e existia a girafa fêmea, por exemplo, que aqui eu não sei os nomes teóricos, mas para o homem não, só existia ele. Então o que acontece? Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela é chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não se sentiam envergonhados. Capítulo 1 e capítulo 2 basicamente resume toda a história da criação da terra e do ser humano, onde no capítulo 1 é mais tópico, ele vai bater no dia a dia. Capítulo 2 ele entrelaça e começa a fechar o funil mais aqui para o ser humano, onde ele faz o desfecho dos tópicos logo no início, depois ele começa a destrinchar aqui a criação do jardim, como tópico principal aqui a criação do Jardim do Éden, onde tinha muitas árvores muito belas. No meio desse Jardim do Éden existiam duas árvores. Deus dá a ordem para que o homem não coma da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus também faz com que o homem seja o autor dos nomes de todos os animais que ele próprio criou. Tudo que o homem chama, isso é. E depois Deus faz com que o homem caia em um sono profundo. E depois do homem cair nesse sono profundo, Deus tira uma costela e cria a mulher. E então é instaurado aqui basicamente o casamento aqui. Inicialmente na Bíblia a gente começa a ver.